Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é Quadrinhos Monstruosos, eu mais uma vez aqui nesse meu cenário maravilhoso, cheio de HQs e quadros e objetos nerds e coisas geeks, uma pipoqueira e minha foto aqui com a minha esposa e meu filho. É isso aí, o cara disse que aí me dá um bocado de revista da Avon e da Hermes. Eu ia responder assim, pai, coloca tudo na tua estante mesmo, não precisa mandar pra mim não, que eu não compro nem Avon nem Hermes. Fica propaganda aqui de graça. Beleza? Ei galera, hoje eu vou falar com vocês sobre um quadrinho que eu tenho há algum tempo. E não tenho só o encadernado, mas tem alguns derivados. Inclusive eu tenho duas edições que saíram histórias dele naquela coletânea de histórias chamada Dark Horse Apresenta. Eu estou falando nada mais nada menos que o maravilhoso e incrível e perspicaz Concreto. Isso, esse aqui é o Concreto que saiu pela Best News, a número 1 do Concreto. Uma rocha entre rochas. Aí é o seguinte, pai, esse aqui é uma ediçãozinha bem fininha, saiu aqui no Brasil por essa Best Cards, né, que foi uma aposta que eles fizeram e não deu certo porque só saiu essa edição aqui por eles também, né? É como se fosse uma história de continuação, mostrando quem é o personagem depois do que a Devir já tinha lançado. Que a Devir lançou o encadernadão do Concreto, que é uma ediçãozinha bem bonitinha, difícil de achar, chata pra caramba de achar essa daqui, ó. Que é a Concreto número 1, fininha, né? Que até aqui tá. Tem aqui, ó, Manaus Boa Vista, via aérea, acréscimo de 30%, para poder mandar essa revista aqui na época. Viu? Muito chatinha de achar, encontrei porque eu sou muito apaixonado por esse personagem, que parece o Coisa, mas não é o Coisa não, vou já explicar para vocês. Também saiu aqui no Brasil pela, deixa eu ver, Toviaçu. 3 edições, que é a número 1, número 2 e a número 3, de Concreto, por essa editorazinha bem bonitinha, né? E exatamente a mesma, a origem, daqui a número 1 é essa, do Paul Chudzik, que é um cara que conseguiu reinventar o super-herói. Porque, querendo ou não, o Concreto é uma visão de um super-herói, só que ele consegue fazer uma desconstrução legal, já que o Concreto é, na verdade, uma tentativa dele, né, do Paul Chudzik, de mostrar o lado subversivo dos super-heróis. O Concreto saiu em 1986 nos Estados Unidos, exatamente pela Dark Horse. Na época, a Dark Horse estava surgindo exatamente com a mesma proposta em que a Vertigo surgiu, que era fazer com que os autores tivessem domínio sobre as suas obras. E aqui no Brasil, a Devir lançou um encadernado, a cor mais linda do mundo, em 2004 para 2005, que chama Concreto, aqui da Devir, Concreto, uma rocha entre as rochas, que é o compilado, né, que essa aqui é mais grossinho que tudo, de toda a origem e o desenvolvimento do personagem, a rocha, que na verdade ele era um assessor parlamentar, né, de um senador. Ele escrevia os discursos desse senador e, certa feita, os alienígenas vieram e o arrebataram. Levou ele lá, abduziram ele e fizeram um experimento. Tiraram o cérebro dele e colocaram nessa armadura, que é o corpo do Concreto. Que é como se fosse uma armadura de um material flexível, que na verdade não é um concreto, mas aqui no mundo, né, na Terra, ficou chamado de concreto, né? Os Estados Unidos o batizou de concreto porque ele tinha uma aparência de concreto, mas na verdade é como se fosse uma armadura de verdade, onde o cérebro dele foi implantado. E aí os Estados Unidos, quando o capturou, quando ele voltou, ele conseguiu fugir dos alienígenas, por causa da sua força. Quando ele voltou, os Estados Unidos os capturou e estava usando como experimento, exatamente para as Forças Armadas, né, que é o que os Estados Unidos mais gostam de fazer. Tem até aqui uma página bem legal, que é quando ele entra numa montanha, tem que escavar a montanha, o único que consegue fazer é ele. Aqui esses quadrinhos que ele conseguia, ele entrando na escuridão da montanha até ele sair onde tem água dentro da montanha. O que é interessante nesse HQ é que o Paul Chudzik,
Deixa eu mostrar para vocês a Dark Horse. Saiu aqui no Brasil também, ó. Dark Horse apresenta. Na número 1 tem 3 histórias do concreto. E na número 3 também tem 3 histórias do concreto, que são como se fossem variações do que havia sido lançado pela Dark Horse lá fora, depois desse encadernado aqui de 86. Algumas histórias, o próprio Paul Sheard que continuou escrevendo o concreto. E o concreto, ele é, querendo ou não, um super-herói, porque a sua origem é uma origem, vamos dizer assim, banalizada para o lado dos super-heróis, porque os alienígenas o captura, faz uma experiência, tira o seu cérebro e coloca o cérebro dele nessa armadura para que ele venha a ser um ser superior aos seres humanos, sendo que os seres humanos conseguem se relacionar, os seres humanos conseguem viver em vidas conjugais, já que são seres semelhantes, e o concreto, a partir do momento que ele perde esse corpo humano, ele deixa de ser um ser normal e passa a ser um alienígena, né? Ele passa a ser um monstro, ele passa a ser uma criatura. E o que o Paul propõe aqui é que ele realmente comece a se enxergar como um ser diferente. Só que como o cérebro dele continua na sua atividade, ele começa a se questionar e colocar diante dele mesmo os dilemas, já que ele era um cara que estava divorciado, já estava num emprego que ele não suportava, já estava em uma vida medíocre e melancólica. Quando ele se viu com esse aparato, né, com essa armadura e com essa força toda, com mentalidade diferente, com super força, com um corpo quase indestrutível, ele não viu vantagem nenhuma, porque a única coisa que ele poderia conseguir era quando ele era humano, que ele ia conseguir se relacionar com outras pessoas, talvez conseguir outra pessoa para ele se relacionar, para ele ter um noivado, um casamento e constituir família, já que agora ele não poderia mais, já que com esse corpo era impossível. Sendo que nos Estados Unidos, quando ele estava sendo usado como uma arma, né, uma psicóloga começa a tratar dele, começa a ver que ele tem esses traços humanoides, porque a mente dele ainda é muito regada de sentimentos, e ela resgata no coração do concreto exatamente aquilo que ele queria abandonar, que era, já que eu não posso mais me relacionar com ninguém, agora eu vou viver a minha vida à la vontade, fazendo aquilo que eu nunca conseguiria fazer se eu fosse apenas um ser humano, né? O legal dessa Dark Horse apresenta é que, além do concreto, que aqui a gente já consegue ter uma história colorida, né? Eles um papelzinho mais especialzinho. Esse aqui não sei que ano foi que saiu. Foi 2014. 2014. Aí, como é uma edição colorida, a gente já tem mais uma ideia de quem é o concreto, de como é a visão, né, das cores dele. E o lance do concreto nem é tanta arte, porque na própria revista original, no encadernado original, quando sai em preto e branco, porque a concepção do autor foi para ser preto e branco, não era exatamente a ideia do conceito visual, mas sim do texto. Toda a narrativa faz com que a gente entre na ideia de que o concreto, que deveria ser uma visão de um super-herói, é na verdade um erro. Na verdade, ele não conseguiu ser um super, né? Porque em vez dele evoluir para ser alguém como um super-homem da vida, um Shazam, um Imperial, ele se tornou uma coisa, né? Podia ser o Coisa do Quarteto Fantástico, sendo que ele é totalmente desconstruído, porque as suas questões são exatamente essas. Eu não posso mais apenas ser um ser humano, porque eu não o sou, e como super-herói eu sou um ser que serei desprezível diante dos olhos das pessoas, porque quem vai querer ser salvo por uma coisa, por um ser de concreto, pelo monstro, né? E aí a maior ideia desse encadernado é exatamente a crise que é construída sobre todos os seus salvamentos. Ele salva as pessoas, e as pessoas, quando são salvas, se tornam gratas, e quando olham para ele, têm medo e ficam horrorizadas e fogem dele, porque ele não consegue ser o super-herói que as pessoas imaginavam que ele seria. E aí a psicóloga resgata no coração dele essa vontade de se apaixonar, de se relacionar. Tanto aqui atrás aqui colocam como se fosse, né, aquele encontro, aquele DR entre ele e a doutora, no qual é impossível
o relacionamento. E aí a gente faz uma mera reflexão. Em 86, quando esse encadernado saiu aqui, né? Quando esse encadernado saiu lá fora na Dark Horse, foi um ano em que saiu praticamente o Watchmen, Cavaleiro das Trevas, muito perto ali o Frank Miller estava escrevendo grandes histórias para Marvel. Aí você pode dizer assim, então esse Concreto foi engolido, porque eu nunca nem ouvi falar desse personagem. Não é que ele foi engolido por essas outras grandes edições, mas é porque como ele era um personagem que não estava na bolha do mercado, do grande mercado, ele não ficou tão conhecido como os outros personagens que já tinham uma grande carreira. Mas não faz de O Concreto uma revista esquecível, ou então uma revista que você não ligue, porque há questões aqui que fazem com que a gente, no mínimo, se coloque no lugar do Concreto, que é quando ele começa a se ver como apenas uma peça do exército dos Estados Unidos. Ele começa a se ver não como um super-herói, mas apenas como um ser que está ali para cumprir uma ordem e depois ficar lá encostado de novo, né? Ele é um golem dessa geração, um ser de pedra que obedece, executa e volta e fica lá aguardando, só sobrevivendo, não vivendo. Os alienígenas nem aparecem mais na história, sabe? A percepção e a ideia de ser um super-herói não é bombardeada na história. O que acontece na história é que quando ele volta para a Terra e os Estados Unidos o pega para ele começar a fazer algumas missões, se torna comum. Ele não aparece na TV, não aparece no rádio, só no primeiro momento, quando a curiosidade, né, das pessoas surgem e fazem com que o que ele é, o que ele faz, e aí quando todo mundo descobre, pronto, ele entra de novo no esquecimento. E ele, como um ser de concreto, né, grandão, fortão, muito, muito poderoso e que consegue executar tarefas que um ser humano não consegue, ele pensou que ele ia ficar sempre no auge, e de repente não, de repente ele se vê de novo como um ser humano normal, com um emprego ridículo e esquecível como qualquer outro, que não passa de um ser medíocre que não consegue ultrapassar o alcance dessa palavra super, a não ser a psicóloga que vê nele um grande potencial de ser humano, embora não seja. Concreto é uma edição muito complicada de se encontrar. Você não vê assim, todo sebo que você vai, você acha um Concreto. Não, você acha assim bem difícil. Essas Dark Horse apresenta aqui, às vezes você encontra, porque a galera desova muito, porque é um mix. São várias páginas, são várias histórias misturadas. Eu peguei esse aqui porque tinha um Concreto na capa. Então quando eu olhei dentro, tinha as histórias do Concreto, eu peguei, né? Agora olha para você ver o que tem aqui na número 3 de Dark Horse apresenta. Tem o David Gibson, Jim Steranko, Ward Shane, Paul Chadwick, Richard Corbin, Neil Adams, Carla Speed McMahon, Sadaf Green, Chuck Brown, Robert Love, David Walker, George Barron, Patrick Allison e David Chesser. Quer dizer, tem várias histórias dessa galera aqui dentro desse mix da Dark Horse, em que a galera às vezes nem sabe o que tem. O Concreto aqui da história do Concreto. Eu estou mostrando sobre o Concreto, vou mostrar a história do Concreto. Mas tem muita coisa boa em que a galera não se liga, né? Por isso que aqui no Quadrinhos Monstruosos eu quero mostrar a minha coleção, porque às vezes eu posso instigar alguém a procurar caçar essas edições. Eu tenho outras edições da Dark Horse apresenta, porque aqui no Brasil não teve uma grande, acho que eu tenho uns 8 números só. Não sei até que número foi, porque na número 6 já não tinha mais história do Concreto. Aí eu peguei só mais 2 para garantir, mas essa minissérie aqui acolá aparece aqui em Fortaleza, na Ravena. Lá no Juscelio, às vezes aparece essa minissérie, que são as 3 primeiras histórias que tem nesse encadernado aqui da Devir, que é a origem e o desenvolvimento quando ele é preso pelos Estados Unidos, e a primeira missão dele é resgatar e salvar o mundo que está se acabando, sendo destruído, né? Está sendo colocado na mão dos seres humanos, e ele vê que o ser humano, na verdade, é o maior problema que o mundo enfrenta. Então essa daqui é a minha singela coleçãozinha de Concreto. Se você um dia quiser e achar, tiver vontade de achar, e eu quero ler Concreto, o Hugo lá do meu Quadrinho Monstruoso mostrou e eu gostei, eu vou procurar. Procure, vê se você encontra, vê se você conhece alguém que tem. Se você não conhecer, entra aqui nos comentários. Dia 12 agora de fevereiro, um domingo, vai ter Bazar HQs de novo, lá na Praça Luiza Távora. A gente vai estar lá.
Entra aqui nos comentários. Rapaz, eu vou também, eu vou pra feira aqui. Você quer ir aqui de Fortaleza, né? Se você estiver viajando por aqui de Fortaleza e gosta de quadrinhos, aparece por lá. Pode ser que a gente bata um papo. Eu vou levar essas edições para mostrar lá para algum amigo meu. Se você quiser ver, eu também lhe mostro, tá certo? Eu vou estar vendendo algumas edições que eu tenho, para me comprar outras coisas que eu não tenho, porque o negócio tá difícil, o negócio tá brabo. E aí só é assim, a gente só consegue comprar quadrinhos e vender quadrinho, beleza? Então eu quero agradecer a todo mundo aí que está se inscrevendo. Já está com 331 inscritos. O meu objetivo é 500 até fevereiro, final de fevereiro. Porque senão pode fazer vídeo também. Então não tem nem graça. Não, tô brincando, tô nem vendo não. Se tiver só 50, mesmo assim eu tava fazendo, porque pra mim é gratificante estar mostrando os quadrinhos que eu tenho aqui. Eu não vou ficar comprando quadrinho pra ficar fazendo unbox, saco unbox, teco unbox. Não, isso aí pra mim isso é cor de Deus me livre. Mas é isso aí. Concreto de Paul Jake, vale muito a pena você ler, você assistir, não assistir não, porque não tem muita coisa. Você ler e você procurar, porque é um clássico esquecido que muitas pessoas não valorizam tanto como valoriza aí os medalhões, né? O pessoal só fala do Batman, Superman. Mas aqui no quadrinho Monstruoso eu mostro o que eu tenho e o que eu gosto. Se você não gosta, deixa o dislike aí e me esculamba nos comentários. Se você gostou, deixa o like e diz aí no comentário o que você quer ver da próxima vez. Você fala, tu tem isso, tu tem aquilo. Um amigo meu pediu aí sobre o X-Men. Cara, eu não tenho mais nenhuma revista do X-Men. Tudo que eu tinha do X-Men, eu botei pra frente. Até Deus Ama o Homem Mata eu vendi. E agora tá saindo aí por quase 100 reais, né, bicho? Dá pra... R$ 64,90 parece. Caro. A minha eu comprei de R$10 com meu amigo Cabeça Comics. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Se der vontade. Se der vontade, não faço não. É assim mesmo.